Amados irmãos, Shalom. Sejam todos bem-vindos para mais uma edição do nosso Master Coach em prol da ministração da palavra. Este programa de ministração da palavra, ele insere-se na nossa rubrica de coaching espiritual, que é uma forma de manifestação e celebração dos dons e dos talentos que o Senhor nos concede por intermédio da graça salvadora de Jesus Cristo, que opera na sua igreja. Enquanto mordomos do Senhor, somos aqui desafiados a, através desta disciplina, podermos dispormos a partilhar esta boa nova, a partilhar os dons por intermédio do ensino das Sagradas Escrituras, através do ofício de mestre e teólogo. Por esta via, nós pretendemos contribuir para a edificação mútua da igreja, de forma que a igreja possa se concentrar naquilo que é a cristocentridade e assim possamos assegurar aquilo que são as intenções do tabernáculo celestial, este que veio para reformar o tabernáculo terrestre. E dessa forma, através de um só sacrifício, que foi Jesus Cristo, nós pudéssemos adquirir não somente a purificação da nossa carne, mas sobretudo a purificação da nossa consciência. Então, nós pretendemos, por intermédio deste programa, alcançar 4 principais objetivos. O primeiro destes é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, conquanto existe um e único Deus. O segundo objetivo é o de exortar ao hábito e adoção da prática de oração contínua, dia e noite, tal como a viúva pobre fazia diante da promessa do Senhor para que a justiça divina fosse operada em meio a um mundo iníquo, em que o juiz iníquo recusava-se a todo custo em poder praticar o ato de justiça, o qual o seu ofício lhe era distrito. O terceiro objetivo é o de inculcar na comunidade, na igreja, o hábito da meditação contínua às Escrituras Sagradas, para que esta, enquanto depositário da nossa fé, que é a doutrina apostólica, que é o registro escrito daquilo que é o testemunho desses mesmos apóstolos, nós lá possamos encontrar à disposição do Senhor, de forma que a igreja possa encontrar nas Escrituras Sagradas toda a necessidade que puder procurar hoje, por um lado, a igreja e a sociedade, para que nós possamos encontrar a vontade do Senhor. O quarto e último objetivo é o de contribuir para a união da igreja, porque por intermédio da meditação contínua e da oração, o povo, a comunidade, vai poder cumprir aquilo que era o desejo que o Senhor transmitiu a Moisés quando desceu a este e instruiu-lhe para que este fosse convencer a Faraó para que libertasse o seu povo, para que o povo fosse o adorar no deserto. Então, vamos agora entrar para o tema de hoje, que é firmes na esperança para o dia do Senhor. Este tema nós vamos meditar à luz do livro 2 de Pedro, no trecho que vai do capítulo 1, verso 3, até o capítulo número 3, versículo número 10. Este tema nós vamos segmentar em 5 partes, de 1 até 5. E essas 5 partes, por sua vez, estão agrupadas em 3 principais grupos, sendo que o primeiro grupo é a exortação às virtudes. Nesta parte da exortação às virtudes, que incorpora os 2 primeiros tópicos, que é fiéis às palavras de Deus e testemunho fidedigno dos apóstolos e profetas, é como se fosse o envio, a transmissão da doutrina apostólica à comunidade pós-apostólica. Que tipo de instruções o povo, que é a comunidade pós-apostólica, deveria conservar para poderem
manterem-se firmes e fiéis naquilo que era a doutrina apostólica. A segunda parte diz respeito à instrução contra os falsos profetas. E essa segunda parte engloba os tópicos 3 e 4, que são os falsos profetas, mestres e enganadores, e a segunda que é a denúncia dos falsos profetas. Aqui era para que o povo pudesse estar atento e pudesse somente conservar a palavra da verdade que havia sido transmitido ao povo por intermédio do Espírito Santo, conquanto os mesmos riscos que no passado o povo de Israel sofreu pela ingerência e atuação dos falsos profetas, também esses riscos o povo não estava isento hoje. Então eles deveriam estar atentos a que lições no passado o Senhor operou por intermédio dos castigos que fez, que atuou quando Deus não poupou os anjos rebeldes, quando Deus não poupou o povo na altura de Noé enviando o dilúvio, e quando Deus também não poupou os povos de Sodoma e Gomorra pela sua insensatez. A terceira e última parte, que é o tópico número 5, diz respeito à esperança na parúzia, porque esses falsos profetas vinham infundir heresias perniciosas de forma que desviassem o povo daquilo que era a sua missão, conquanto nós devemos, a todo custo, por intermédio deste estudo, os apóstolos queriam apresentar firmes fundamentos para que o povo pudesse se preservar no caminho do Senhor, que é o destino deste povo, enquanto rebanho de Deus, que é confiado aos verdadeiros profetas, para que estes possam conduzir ou arrebanhar o povo para o caminho do Senhor, porque o Senhor é que é o próprio pastor de toda a igreja. Conquanto, como nós sabemos, na estrutura da igreja, a igreja enquanto a comunidade de Deus e a igreja enquanto o corpo de Cristo, a igreja está acima dos próprios líderes. Então, isto é o que constitui a estrutura e aquilo que nós vamos nos focar como estudo, para que nós possamos visualizar quais são os resultados esperados do estudo que nós vamos hoje ter. Antes de entrarmos para o estudo de uma forma mais vertical e profunda, vamos recuar uma semana para nos lembrarmos o que é que nós estudamos na semana anterior. Semana anterior, o nosso estudo enfocou-se sobre o livro 1 de Pedro. O tema foi os cristãos num mundo hostil. E nesse estudo começa o apóstolo Pedro por exortar-nos a nós termos os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de Cristo, assentes no amor, na misericórdia e na humildade, para que nós, enquanto herdeiros da promessa de Deus, possamos ter as mesmas práticas, que é não retornar o mal pelo mal, mas somente sermos praticantes do amor. A segunda parte que nós vimos no estudo anterior era que nós deveríamos olhar para o exemplo de Cristo, pois Cristo é aquele que resistiu, por um lado, aos pecados, e é aquele também que padeceu também na carne. Padece pelos nossos pecados, quando ele, vencendo a morte, depois ele desce para ir pregar o Evangelho aos espíritos cativos. E lá ele fosse anunciar a sua vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Depois, quando traz como segunda parte que Cristo padeceu na carne, lembra-nos que nós também hoje, ao termos sido remidos pelo sangue de Cristo, devemos nos fortificar para as muitas lutas que nós vamos ter pela frente, porque a comunidade
ela que conviveu conosco, conheceu a nossa antiga criatura, de tudo faria, tal como esses que são operados pelo próprio Satã, que é o nosso principal inimigo. Tudo fará para nos fazer recuar para a nossa antiga embriaguez. Então, nós devemos nos empenhar para esta luta, de forma a mantermos em santidade e a resistirmos a todo tipo de perseguições, de provações e de tentações. Então, vamos agora começar para o estudo. Antes de entrarmos agora para o interior, para o cerne do estudo, vamos começar do contexto desse estudo. Por contexto, nós queremos perceber quem é o autor do livro da carta segunda de Pedro. Em que época histórica é que esta carta foi redigida? E para que se destinava ou se destina esta mesma carta? E o quarto e último aspecto é quais são as mensagens principais que esta carta carrega. Começar pela autoria. Não obstante esta carta ter como autoria ou estar consignada ao nome de Pedro, é muito difícil crer e aceitar que esta carta foi realmente redigida pelo apóstolo Pedro. Por quê? Porque o apóstolo Pedro morreu no ano 64, martirizado. E esta carta foi redigida nos finais do primeiro século, inícios do segundo século. Por quê? Porque encontram-se evidências quanto a isso. Por um lado, nesta carta, no capítulo 3, versículos 15 a 16, faz menção a algumas passagens de epístolas paulinas. E nós sabemos que Paulo, tendo morrido depois do ano 64, então as suas cartas ou epístolas paulinas foram redigidas no final do primeiro século. Então, se esta carta faz menção às cartas ou epístolas paulinas, não há de ter sido escrita antes do final do primeiro século e inícios do segundo século. O segundo aspecto é que esta epístola, segunda de Pedro, é eventualmente a carta mais recente de todas as cartas, de todos os textos, de todos os livros do Novo Testamento. Terceiro aspecto também que se rejeita a autoria de Paulo é o fato de esta carta também fazer menção a alguns resquícios ao livro de Judas. Pela autoridade apostólica do apóstolo Pedro, não fazia assim senso que ele fizesse menção a escritos de Judas. No que concerne a quem que se dirige esta carta, ela se dirige à comunidade ou à geração pós-apostólica, que são a Nova Jerusalém ou o novo povo de Deus. Então, por assim dizer, pode ser incorporado, por um lado, à comunidade de judeus na diáspora, mas também à comunidade gentílica. Em quarto aspecto, em termos de objetividade ou principais mensagens que esta carta carrega, ela traz algumas exortações e instruções para que esta comunidade pudesse atentar a um grande risco ou perigo que existia, que era sobre a descrença no regresso de Cristo. E essa descrença no regresso de Cristo estava a ser infundada pelos falsos profetas, estes que queriam inculcar a imoralidade, alegando que isso era liberdade. Então, a grande preocupação que aqui existia, em termos de principal mensagem, era para preservar a esperança na parousia,
por intermédio da firmeza na fé. Esta fé que deveria estar assente no testemunho apostólico. Esse testemunho apostólico que estava adstrito, por um lado, às próprias Escrituras Sagradas, estava adstrito, por segundo lado, à experiência da transfiguração, estava adstrito, em terceira e última instância, também ao cumprimento das próprias profecias, tendo em conta que todo o Antigo Testamento é a própria profecia e que, por outro lado, o exercício da profecia ou o espírito profético é operado pelo Espírito Santo. Ninguém pode querer interpretar ou compreender a profecia das Sagradas Escrituras a não ser pelo guia e inspiração do próprio Espírito Santo. Então, este aqui é o contexto geral da carta segunda de Pedro. Então, vamos agora entrar para aquilo que é a súmula da palavra. E, neste momento, vou lembrar-vos, exortar-vos sobre a importância, temos que prestar atenção, porque é aqui que tem aquilo que o Espírito nos trouxe até cá. E, por intermédio da compreensão da palavra, nós podemos obter um avivamento espiritual. E, através dessa experiência de avivamento espiritual, ela é importante para afirmar a nossa fé. E a nossa fé firme, nós podemos resistir a todo tipo de provações, possamos aceitar com alegria todo tipo de provações que estamos cercados e também possamos cumprir na íntegra a missão que nos aguarda. Então, vamos começar precisamente pela exortação às virtudes, que é a primeira parte do nosso estudo, e a exortação às virtudes engloba os primeiros dois tópicos. Tópico número 1, tópico número 2. Então, vamos começar com o tópico número 1, que é fiéis aos planos de Deus. O que acontece? O apóstolo Pedro, ele começa no capítulo 1, versículo número 3, por lembrar sobre a necessidade de nós recebermos a doutrina apostólica. Nós agora que somos uma geração pós-apostólica. Então, ele lembra-nos que nós devemos conservar ou nos empenharmos a desenvolver virtudes. Eu vou primeiramente fazer uma pequena pausa para lembrar o que são virtudes, que é muito importante para nós podermos ter uma melhor compreensão do nosso estudo. Por virtudes, é a nossa aptidão ou é o nosso empenho, predisposição de praticarmos o bem. Isso é virtudes. Por outro lado, virtudes é um esforço moral, é uma qualidade moral. Então, virtudes tem a ver com a moralidade, com a predisposição de fazer o bem. Então, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso número 3, ele diz que graças ao poder de Deus, operado pela sua glória e também pelo seu poder, nós hoje obtivemos a graça salvadora e fomos regenerados pela palavra da verdade. E dessa forma, Deus não nos deixou órfãos, isto é, Ele deixou-nos uma promessa, que é a de enviar-nos o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos atribuir todo tipo de ferramentas que precisamos para podermos andar no caminho do Senhor. Então, ele começa os versículos, estamos no capítulo 1, versículos 3 até 5, ele começa por nos lembrar quais são as promessas. Por promessas, ele quer nos lembrar quais são as motivações que nós devemos ter hoje para nos aplicarmos na busca dessas mesmas virtudes. Depois, a partir dos versículos 5 até o versículo número 10,
ele começa por desenvolver sobre essas mesmas virtudes. Então ele diz assim: empenharmos-nos ou empenhemos-nos em nos esforçarmos, em trabalharmos, em diligenciarmos, em nos aplicarmos dia a dia. Diz: empenhemos-nos em ajuntar a nossa fé, porque essa fé que é a base cristã. Significa que para ser cristão, a base ou o chão é ter uma fé. Mas ele diz: empenhemos-nos, que é fazer um trabalho, um esforço, uma dedicação dia a dia para juntar aquela fé, porque ele diz que a fé não basta ter fé. Estamos a falar de que fé? Estamos a falar de uma fé comum. Ele diz: não basta ter fé. Então ele diz: empenhemos-nos, trabalhemos, esforcemos-nos, diligenciemos-nos para acrescentar aquela fé às virtudes. Então, ele começa aqui por enumerar o que é qualidades. Começa primeiro por dizer virtudes. E nós já vimos o que são virtudes. Nós dissemos que virtude é uma aptidão em querer praticar o bem, em querer fazer o bem. É um esforço moral. É uma força, qualidade moral. Por quê? Porque a salvação ou a promessa de Deus não é resultado de um esforço humano, mas é resultado de um empreendimento sobrenatural. Então ele diz: empenhemos-nos em juntar aquela fé às virtudes. E a virtude, o conhecimento. E o conhecimento aos frutos do Espírito Santo. E começa por enumerar esses frutos. Primeiro diz temperança, que equivale à mansidão. Depois diz paciência, que é um segundo fruto. Depois diz piedade, que é também um terceiro fruto. E esses frutos resultam da busca, do empenho, do serviço, da dedicação. Isso não é o resultado do número de anos que nós estamos ao serviço do Senhor. Isso não é o número de anos que nós vamos à igreja. Isto é a qualidade do nosso relacionamento com Deus, quando nós nos relacionamos em espírito e em verdade e buscamos ter um relacionamento íntimo. Então, ele fala aqui dos frutos do Espírito, não é? Que são, como dizíamos, temperança, paciência e piedade. Pois diz que depois de nós nos esforçarmos em obtermos ou crescer na fé para adquirir estes frutos, devemos, por conseguinte, almejar alcançar o amor. E ele diz que, por fim, depois de obtermos esse amor, devemos nos esforçar para obter ou praticar a caridade. E depois ele traz, acoplado essas qualidades ou essas virtudes, ele traz os dois incentivos pelos quais nós devemos nos empenhar em ter estas virtudes ou qualidades. Ele diz que se nós assim fizermos e obtermos estas qualidades, nós vamos conseguir não ser estéreis. O que é não ser estéril? É a nossa fé produzir frutos e não ser uma árvore que somente tem sombra, mas uma árvore que dá sombra e fruto. E depois ele diz que também, se nós nos esforçarmos e empenharmos nessas qualidades, nós também vamos ter uma fé que não é cega, que é uma fé que vê a obra de Deus, que é uma fé que concebe e que vive para servir um Deus vivo. E de seguida, ele se refere àquilo que ele chama mais uma vez de qual é o esforço ou a disposição pessoal, que novamente ele diz empenho, esforço, diligência. E de seguida, ele traça aquilo que são os resultados, os impactos que isso vai gerar. Ele diz que se nós assim fizermos, nós vamos obter vitória em tudo. E diz, por conseguinte, que para além de obtermos vitória em tudo, vamos dia a dia entrarmos e vivermos no reino dos céus.
Então, é importante aqui nós percebemos o seguinte. Por um lado, temos que perceber que o que o apóstolo nos exorta é a necessidade de nos empenharmos para nós podermos herdar uma promessa. Por isso é que ele começa por lembrar-nos qual é a promessa e depois nos lembra qual é o esforço e empenho que devemos ter para podermos adquirir virtudes. E ele nos lembra o seguinte, porque se nós assim quisermos, fizermos, empenharmos, nós podemos também ser tão bem-sucedidos quanto foram os judeus. E lembra assim que os judeus, esses, tinham aquilo que era o pacto na aliança abraâmica. E essa aliança abraâmica depois ficou registrada na lei mosaica. E ele diz que por intermédio da lei mosaica, Deuteronômio, esses tinham 3 promessas. A primeira era de entrar na terra prometida. A segunda era de adquirir bênçãos espirituais. E a terceira era a vitória sobre os seus inimigos. E ele diz, mas hoje nós, pela graça salvadora de Cristo, podemos obter resultados muito acima dessas que estavam prometidas aos judeus, que são, nomeadamente, a justificação, a salvação e a promessa da ressurreição. De seguida, ainda na cena da primeira parte, que é a exortação às virtudes, começa por desenvolver o tópico número 2, que é sobre o testemunho fidedigno dos apóstolos e dos profetas. Por quem está a falar é um apóstolo. Né? Ele apresenta-se como sendo Pedro. Então, ele começa por apresentar o seu testemunho fidedigno. Começando por dizer que não basta vocês somente se esforçarem para obter essas virtudes e a firmeza na fé, mas enquanto eu for vivo, porque aproximam-se os dias em que eu vou despir esta carne, então eu também tenho que dar o melhor de mim para assegurar que eu vos transmiti de uma forma fidedigna tudo aquilo quanto eu recebi do próprio Cristo. E ele, enquanto apóstolo, ele começa a dizer que eu sou uma tenda, dizendo que o quê? O templo, porque o templo o que era? Era o local de habitação de Deus. Deus viveu em tendas. Deus não vive em casas construídas pela mão humana. Então ele diz, eu sendo uma tenda, que é sendo o corpo, o campo fértil, o tabernáculo de habitação do Espírito Santo, ele diz que ainda que eu dispa essa tenda, eu hei de ir, mas com uma certeza, é que eu vos transmiti a sã doutrina, eu vos transmiti a palavra da verdade, eu fui um testemunho fidedigno. E ele começa por dizer quais são os 3 pilares desse testemunho fidedigno. Ele começa primeiro pelas Escrituras Sagradas. Devemos lembrar que as Escrituras Sagradas, em toda a história da existência humana, desde o ano 3100 a.C., a escrita sempre foi sinal de civilização e de progresso. Escrever sempre foi um sinal de civilização e de progresso. E a escrita é algo tão antigo, é uma prática tão antiga, que existe desde 3100 a.C. Então ele começa por dizer que nós primeiramente temos que observar para as próprias Escrituras Sagradas, que é o quê? Que é o Decálogo. Então, Moisés empenhou-se em escrever o Decálogo. E por intermédio desse Decálogo que Moisés registrou, depois veio Cristo e os seus apóstolos. E esses, durante a sua pregação, que é o seu ministério, eles faziam
aos registros escritos, que eram as escrituras do Antigo Testamento, Decálogo, eles diziam no seu diálogo que eles tinham com seus opositores, eles sempre diziam, está escrito, está escrito. Os profetas diziam isso. A lei diz aquilo. E isso está escrito. Ocorre mais de 100 vezes em toda a Bíblia. Mas para além de Cristo e os seus discípulos fazerem menção às Escrituras, o próprio Cristo escrevia. Está em João, capítulo 6, versículo número 8. A dado momento, Cristo escreve no chão. Mas também não só Cristo escreveu, também os apóstolos escreveram. Estamos a falar de quem? Estamos a falar de Lucas, estamos a falar de João, estamos a falar de Paulo. Se esforçaram em escrever. Então, com isso, eles dizem que este é o patrimônio, é o registro, é o testemunho fidedigno, que são as Sagradas Escrituras. Depois de fazer menção às Sagradas Escrituras como sendo o primeiro pilar do testemunho fidedigno, ele faz menção à experiência da transfiguração. Encontramos aqui melhor fundamento como referência para estudo bíblico. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 2 até 9. O que aconteceu na experiência da transfiguração? Cristo primeiro disse assim, em verdade, alguns não experimentarão a morte sem ver o reino de Deus. Depois Cristo chama 3 discípulos, Pedro, Tiago, João, subiram um monte muito alto. Chegados a esse monte muito alto, Cristo se transfigurou, isto é, ele se transformou, o seu corpo se transformou numa glória, numa mescla, numa experiência de manifestação da sua glória, que ele se transformou em umas vestes tão brancas e resplandecentes que não existe produto terreno que pode tornar as vestes tão brancas e resplandecentes como aquela experiência que eles viram. Quando Cristo se transfigura, eles veem Cristo ladeado por Elias e Moisés, que significa Elias, profeta, Moisés, a lei. E Cristo aparece ali, significa que Cristo, no meio destes, superou ou levou à plenitude a lei e os profetas. E aquela foi a experiência da transfiguração que fez com que eles vissem a glória de Deus e depois aquela voz que veio e testemunhou. Este é o meu filho no qual muito me comprazo. Então, esta é o segundo fundamento pilar que o apóstolo Pedro traz enquanto testemunho fidedigno. O terceiro pilar que ele traz como testemunho fidedigno é a profecia. Então, primeiro falamos das Sagradas Escrituras, depois falamos da experiência da transfiguração. Sagrada Escritura é registro escrito. Experiência da transfiguração que eles viram. Agora eles falam da palavra da profecia. Eles dizem assim, que a experiência da transfiguração levou à plenitude toda a profecia. O que significa? Todo o Antigo Testamento é uma profecia que apontava para Cristo. Cristo vem para ser um testemunho vivo de toda a antiga profecia, todo o Antigo Testamento. Por isso é que se diz que o último dos profetas é João. Porque João, quando veio para anunciar,
foi o último que anunciou, outros anunciaram. Por isso, o último dos profetas é João, que veio para anunciar que está a vir, já chegou. Por isso é que ele começou a ministrar para o arrependimento. E ele começa por batizar nas águas, que é o chamado ao arrependimento, e anuncia que este que virá após mim, esse vai os batizar pelo Espírito Santo. Então, ele lembra, o apóstolo Pedro lembra que a palavra da profecia anunciada pelos profetas esteve presente, foi por mérito do próprio Espírito Santo que agiu sobre esses profetas. Então, lembrando-nos que hoje ninguém pode ir interpretar a palavra da profecia, que agora é a própria palavra sagrada, sem a guia e a inspiração do Espírito Santo. Então, este é que é a primeira parte que engloba esses dois tópicos, que é a exortação à virtude. Vamos agora passar para a instrução contra os falsos profetas. Terceiro tópico, que é a primeira parte dessa segunda, que é o primeiro tópico desta segunda parte, é os falsos mestres e enganadores. O que acontece aqui é que existe aquilo que era um risco futuro que aquela geração pós-apostólica, que somos nós, tinha, que era um risco real. Então, existiu um risco futuro que ele diz assim, que mesmo nos tempos do antigo povo de Israel, houve falsos profetas que se infiltraram. Qual era a intenção desses falsos profetas? Desviar o povo da verdade. Mas esses conhecerão e conheceram a sua condenação. Então ele diz que também hoje surgirão falsos profetas. Mas, entretanto, com avivamento espiritual, ele lembra ao povo lições do passado. Ele traz aqui 3 lições do passado, de como Deus castigou aos falsos profetas e ao povo que creu nesses falsos profetas, que também foi arrastado por essas inverdades. Começa primeiro por lembrar dos espíritos caídos ou dos anjos caídos que foram expulsos da presença de Deus. Nós encontramos isso em Apocalipse, capítulo número 12, fazendo menção que esses anjos rebeldes não foram poupados da ira de Deus. Deus expulsou-os de lá, da sua presença, da sua glória, porque eles queriam se fazer a própria luz, rejeitando o próprio Deus. Então eles não foram poupados, foram expulsos. De seguida, ele traz como a segunda lição do passado, que é a condenação, por um lado, dos falsos profetas e pelas pessoas que se deixam arrastar por essas inverdades, a experiência do dilúvio, que está registrada para a vossa referência e estudo em Gênesis 6, versículo 6 e seguintes, dizendo que lá em Gênesis, no tempo de Noé, Deus enviou o dilúvio, de tal forma que somente foram poupadas 8 pessoas. A terceira lição do passado, que é também apresentada, é o castigo que desceu sobre os povos de Sodoma e Gomorra, também pela sua impiedade. Isso está registrado no livro de Gênesis, para vossa referência e estudo, capítulo 19,
versículos 7 seguintes, dizendo que também no tempo de Ló, somente Ló e a sua família foram poupados, porque esses não se desviaram da verdade, mas todo o povo de Sodoma e Gomorra também foram castigados duramente por se desviarem da verdade. Então, isto era o quê? A instrução contra os falsos profetas. Por um lado, era ver quais eram os riscos futuros e que lições no passado eles deveriam conservar para não se desviarem também desta verdade. De seguida, tem a questão da denúncia dos falsos profetas, dizendo que estes falsos profetas, eles procuram o lucro e o ganho próprio, pregam o evangelho a troco de benefícios pessoais. E eles querem infestar uma imoralidade. Então, eles prometem uma liberdade. Mas, lembra-nos aqui o apóstolo que nós somos escravos daquilo que nós fomos tentados e vencidos. Então diz que esses falsos profetas foram tentados e vencidos pela mentira, pelo pecado. Eles são escravos do pecado e da mentira. Então, se nós fomos vencidos por Cristo, então nós vamos ser escravos de Cristo. Em terceiro lugar, que é no versículo número 20, capítulo 3, ele lembra, capítulo 2, não 3, capítulo 2, versículo número 20, lembra-nos sobre aqueles que já conheceram a verdade no passado e diz, muito cuidado para quem já conheceu a verdade e que depois volta para a embriaguez, porque este agora passa a ser um pecador consciente e a sua condenação é maior. Como referência de estudo, pode meditar em Hebreus capítulo 10, versículo 26. E lembra-nos mais que esse que conheceu a verdade e depois retorna para a sua vida do pecado é como o cão que dorme no seu vômito, é como o porco que volta para a sua lama. A referência para estudo e meditação desta passagem do cão que dorme no seu vômito é o livro de Provérbios, capítulo 26, versículo número 10. Após esta segunda parte, que é a instrução contra os perigos dos falsos profetas, por fim, ele, nesse nosso estudo, volta-se para a instrução ou a nossa lucidez no concernente à vinda do Senhor. E diz-nos assim, que por tudo isto, quando ele tem dito que é o quê? A experiência da transfiguração, que pela experiência da transfiguração eles testemunharam a glória de Cristo. E pela voz que eles ouviram, eles também testificaram que Cristo era o Messias. Porque depois deles ouvirem aquela voz, quando eles despertaram daquela transe e olharam, somente viram a Cristo. Então, esta é a esperança que por um lado deve residir no povo hoje. Em segundo aspecto, conforme também eles tinham feito menção na instrução e exortação, é sobre o cumprimento das próprias profecias, porque o Antigo Testamento todo ele é lei os profetas. Na experiência da transfiguração eles viram Elias e Moisés.
E todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E quando ele traz como terceiro pilar a questão do cumprimento das profecias, ele faz menção do espírito profético, que é aquele guia, inspiração, que transmitiu um entendimento aos profetas para que eles pudessem agir como tal. Então, hoje, ninguém pode profetizar a não ser pela guia e instrução do Espírito Santo na interpretação do texto bíblico. Conquanto ele diz que a vinda do Senhor, este voltará como um ladrão. Porque para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Então, a vinda do Senhor é iminente. A palavra iminente, enquanto um discurso. A palavra iminente, enquanto uma luz, não pode nos levar a termos que viver na impaciência e na imoralidade. Mas a palavra iminente lembra-nos somente que nós devemos nos manter vigilantes, porque o que faz muitos homens se perderem e que fazem eles caírem nas heresias é pela sua impaciência, porque acham, pensam e sentem com o coração que está a demorar. Por quê? Porque estão a controlar com o relógio humano, com o tempo humano. Mas não cabe ao homem questionar, saber quando é que Cristo voltará, como é que Cristo voltará. Somente é crer naquela fé e escolher viver o momento presente em conformidade com esta mesma fé, confessada por intermédio de um testemunho na base da sua conduta moral que deve ser praticada no dia a dia. Então, esta que é a essência do estudo de hoje. Tendo chegado a esta parte, termina a primeira parte da exposição da palavra ou do estudo do dia 2. Fica agora aberto um momento para a apresentação de questões, sugestões e dúvidas para podermos aprofundar o nosso estudo. Muito obrigado. Paz, irmãos. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade que me concede de estar aqui juntos com os irmãos para poder beber da palavra. E é com muita honra e agradecimento que eu tenho por isso. Primeiro, quero deixar ficar aqui a minha percepção quanto ao estudo de hoje no que concerne a fidelidade nos planos de Deus e no que concerne mesmo a minha dúvida, a parte daí. Tenho que ser fiel e perseverante na palavra para que eu possa entender os planos de Deus. Esse é o entendimento que eu tenho a partir do primeiro tópico. Mas, diante disso, também me surge a dúvida, que é a questão que eu tenho aqui a colocar. O que Deus fala acerca da inconstância na fé? O que Deus diz acerca disso? A inconstância da fé. O que pode me gerar a inconstância na fé? Tendo a consciência de que há dias que posso me manter firme na palavra e de alguma forma não ver o chamado ou o entendimento de Deus perante aquilo que é o meu posicionamento, a inconstância na fé. A segunda dúvida concerne na falsidade, como identificar um falso e um verdadeiro profeta.
atendendo e considerando que onde há falsidade há verdade. Então, como identificar um falso e um verdadeiro profeta? A terceira questão e a última, por sinal, como extinguir o pecado de forma severa para que eu não possa desagradar a Deus. Isso torna uma certa semelhança com a primeira questão, mas de uma forma diversificada. Como extinguir o pecado de forma severa, de modo a não desagradar a Deus. E muito grato. Obrigado. Obrigado. Eu aqui tenho também algumas questões para melhor entendimento. A primeira é: Deus, como o Criador do universo, por que deixa o bem e o mal se confrontarem? Essa é a primeira questão. A seguir, quais são os frutos da fé e o seu benefício? A terceira, os falsos profetas e apóstolos estão em serviço de quem? E por que não são impedidos? A última, todo o povo sabia de que o Cristo é o Messias. Como se explica escolher o Barnabás a ser salvo e condenar à morte ao Cristo? Obrigado. Boa noite. Obrigada pela palavra de hoje. Eu tenho uma pergunta que acho que é similar a uma que o Sr. Tolo faz, mas que o Sr. Tolo fez, mas não vou deixar de questionar, né? Bom, atualmente tem existido ou existem cristãos contemporâneos, né? E quando o coach fala sobre a existência de falsos mestres, vem em mente uma questão que eu sempre fiz-me, porque para além de falsos mestres, também existem falsos crentes, falsos pregadores e etc., que usam a Bíblia como escudo, né? E eu queria tentar perceber, primeiro, quais são as principais características desses falsos mestres, para além de pregarem o Evangelho da prosperidade, quais são as outras características desses falsos mestres, falsos profetas? E, em segundo lugar, gostava também de perceber qual deve ser a atitude da igreja perante esses falsos profetas, porque muitas igrejas assumem que não é nosso papel como cristãos julgar, mas o papel de julgar é de Deus. Mas o que a Bíblia nos diz em relação a isso? Irmãos, saudações. Quero já agradecer a palavra que veio mesmo para ensinar-nos como é que podemos mantermos-nos firmes na esperança para o dia do Senhor. Como contribuição para hoje, irei trazer algumas questões para completar o entendimento para este trabalho de hoje. Queria saber como é que hoje o cristão pode se empenhar ou trabalhar a sua fé para alcançar os frutos do Espírito.
Durante o desenvolvimento do tema de hoje, parte dela dizia o seguinte, irei fazer a questão só para contextualizar, dizia que o cristão deve entrar e viver no reino dos céus. Eu queria saber como é que o cristão pode ou deve entrar e viver no reino dos céus. Gostaria de saber qual é a sugestão da palavra de hoje para que o cristão produza testemunhos fidedignos. Como é que a palavra de hoje olha para os profetas que surgiram após a profecia do João Batista? Como é que aquele que é arrastado por falsas profecias torna-se pecador, sendo que é inconsciente? Como é que a palavra de hoje sugere ao cristão, como é que a palavra de hoje sugere ao cristão preparar-se para a segunda vinda de Cristo? Como é que o cristão deve ou pode cuidar da sua fé de modo a não voltar a cair em heresias? Para fechar, gostaria de saber o que é estar firme na esperança para o dia do Senhor e como no dia a dia o cristão pode cultivar essa firmeza e esperança. Obrigado. Amados irmãos, obrigado por essas questões que foram aqui colocadas, número de 17, que vão contribuir para enriquecer o nosso estudo e torná-lo proveitoso para a imensidão de questionamentos, de curiosidades, de interesses que um tema como este pode suscitar. Devo, antes de entrar com profundidade para esses temas, lembrar sobre uma certa particularidade no último tópico sobre a vinda do Senhor, que vai ser, digamos que, um pivô para desenvolver cada uma das 17 questões, que tem a ver com o poder da palavra de Deus. Ora, no capítulo 3 da 2 de Pedro, versículo 5, ela afirma que tudo foi criado pela palavra de Deus, e em particular os céus e a terra. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz-se que Deus criou os céus. Então, pela palavra de Deus, os céus foram criados. Nos dias de hoje, também pela palavra de Deus, os céus são conservados. Os céus são mantidos. Onde? No interior do homem, por intermédio do selo divino. O batismo pelo Espírito Santo propicia-nos uma comunhão com Deus. Por intermédio desta comunhão assegurada pelo dom da fé, operada pelo Santo Espírito, então nós também nos tornamos cidadãos celestiais. E também, por fim, da mesma forma que Deus criou os céus, mantém os céus, também pela palavra de Deus, os céus serão destruídos. De acordo com Apocalipse,
capítulo 26, que também faz menção à estrela da manhã, que é o Jesus Cristo, dizendo que também pela palavra de Deus os céus serão destruídos. Então, esta aqui é a palavra pivô que vamos trazer para desenvolver todas as 17 questões que nos foram colocadas. E de uma forma mais específica, a primeira é o que pode gerar a inconstância na fé. Isto lembra-nos o estudo que nós fizemos há 2 semanas atrás, que era o estudo da carta de Tiago, que falava sobre o homem que tem um espírito inconstante. E ali lembrava-nos que na abertura da sua epístola, o apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo número 3, ele lembra-nos que nós devemos nos alegrar de todas as provações. O que são provações? São todas as tribulações que nós vamos ter que enfrentar, as mesmas que Cristo enfrentou, que Ele nos promete e assegura pela Sua palavra: no mundo tereis aflições. Então, essas mesmas aflições, tribulações, provações, o apóstolo Tiago traz a dizer que devemos nos alegrar, tal como Cristo se alegrou destas, também hoje devemos nos alegrar de todas as provações que nos cercam, porque isto é sinal de que estamos a andar pelo caminho certo. Então ele diz que essas provações são intencionadas por Deus. Para quê? Para trabalharmos a fé como um músculo que precisa ser exercitado. Ao nós trabalharmos, exercitarmos a nossa fé, nós então podemos ter um espírito constante, que se chama constância cristã. Ao nós obtermos a constância cristã como uma virtude, devemos perseverar nessa constância cristã até ao fim. E depois lembra-nos por último que para nós termos essa aptidão, esse feeling, esse ânimo, essa força sobrenatural, que já não é uma fé comum, não é uma fé ordinária, é uma fé sobrenatural, também não é uma fé religiosa. Nós devemos pedir ao Espírito Santo. Pedir o quê? Pedir sabedoria. Porque o Espírito Santo é quem concede a sabedoria espiritual. Mas devemos pedir, não pedir por palavras, não pedir por oração, pedir com firmeza. O que é pedir com firmeza? É você orar e demonstrar por atos que você quer essa sabedoria. Então isso aqui é pedir com firmeza, porque quem pede com dúvida, Deus não a concede. Então aí podemos obter um espírito constante na fé, ou a virtude da constância cristã. Mas a questão é o que pode gerar a inconstância cristã. O que gera a inconstância cristã é a dúvida. É a dúvida. Quer no pedir, quer no praticar, quer na oração, quer em como nós vivemos o nosso dia a dia, que também é uma oração. Então, quando nós um dia oramos, outro dia não oramos porque convencemos a nós próprios que estamos cansados, porque não é que a nossa fadiga.
Mas melhor é se afadigar pela obra do Senhor. Mas afadigar todos se afadigam. Mas a pessoa se convence que não quer orar, não pode orar porque está cansado. Em segundo aspecto, a pessoa um dia crê, outro dia não crê. Um dia está quente, outro dia está frio. Isso chama-se dúvida. A pessoa vive com dúvida. A fé não é dúvida. A fé é uma certeza. É uma confiança. Então, quem vive com dúvida tem essa inconstância na fé. Número 2. Como identificar um falso profeta? De acordo com o estudo que nós fizemos hoje, os falsos profetas, eles queriam desviar o povo da esperança. Qual era a esperança? Era a glória de Deus através do seu poder que operou desde os primórdios lá atrás e que chegou até nós por intermédio de testemunho de geração por geração, por geração, por geração. Chega até hoje, nós, ao nosso conhecimento. Então, esses falsos profetas traziam promessas de salvação diferentes daquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós somos salvos, justificados pela fé. E a fé é crer sem duvidar em algo que ainda não vimos, mas que temos a certeza. Porque se aqueles que viram atrás passaram para outros, depois esses outros passaram para outros, depois outros passaram para chegou até nós, quem somos nós para duvidarmos? Então, o falso profeta, o falso pregador, ele traz uma proposta de salvação que contraria aquilo que a própria palavra de Deus transmite. Eles prometem uma certa liberdade, mas que é uma liberdade pela escravidão da tentação que eles mesmos, os falsos profetas, da tentação que eles creram e caíram nessa mesma tentação, que é a mentira. Então eles são escravos da mentira. E eles querem arrastar outras pessoas também para uma mentira, para a mesma mentira. Então, é assim que nós identificamos falsos profetas, porque eles querem introduzir imoralidade. Imoralidade. Uma vida sem princípios. Uma vida que não vai de encontro com a vontade de Deus. Todo homem adulto sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe o que é o bem, sabe o que é o mal. Então, nós devemos questionar, duvidar, sobretudo se o ensinamento, não só o ensinamento que é aquilo que fala, mas aquilo que faz, que também é um ensinamento mais forte do que o que falou. Nós temos que duvidar, temos que questionar, do mesmo modo que a igreja aqui está a questionar aquilo que nós estamos a transmitir. Porque questionar, duvidar, perguntar, não é faltar o respeito. E o falso profeta tem que saber responder. Sem o quê? Sem ser arrogante. Aquilo que ensina por palavras e aquilo que faz por atos. Você deve perguntar. Não se sentir diminuído. Então tem que questionar, tem que duvidar, sobretudo se for contrário
ao texto bíblico, isso é uma imoralidade. Você há de ver pela sua reação como responde. Se houver arrogância, não houver abertura, não houver simplicidade, não houver humildade, não houver compreensão, não houver respeito, então são sinais. Repito, da mesma forma que a igreja aqui está a perguntar, porque tem que perguntar. Os nossos familiares, os nossos vizinhos, nossos amigos, podem nos perguntar, têm direito de perguntar sobre a nossa fé, sobre os nossos princípios, sobre a nossa esperança na vida eterna. Como é que nós devemos responder? Com mansidão e com respeito. Porque é assim que o Espírito Santo nos admoesta a perguntar. Ainda que aquela pergunta seja uma afronta, ou seja uma pergunta que seja por dúvida ou por teste. Então, aí está uma oportunidade de você converter aquela pessoa quando você responde com mansidão e com respeito. É o que nós vimos no estudo que fizemos na semana anterior. Número 3. Como extinguir o pecado para não desagradarmos a Deus? O pecado, ele manifesta-se pela nossa concupiscência, que é aquilo que é a fraqueza da nossa carne. Porque a nossa carne deseja, quer, busca agrado, conforto, gozo, cuidados. Então, a concupiscência é ali onde está a raiz da nossa fraqueza, que é o nosso pecado, que é a porta de entrada do pecado, que depois ele vai se agravando, crescendo, evoluindo, até alcançar a nossa consciência. Como um cancro, evolui, começando de uma célula, contamina mais outra, mais outra, mais outra, mais outra. A concupiscência é, por exemplo, a gula de nós comermos, ter um apetite, não termos controle sobre o nosso apetite. Isso é concupiscência, isso é pecado. E só isso, se nós não tivermos controle sobre isso, vai crescendo, vai evoluindo, vai avolumando-se, vai tornando-se proporções cada vez maiores até alcançar a nossa consciência. Por quê? Quando você não tem o controle sobre o seu apetite, o teu espírito fica fraco. E você, quando quer orar, não consegue orar. Você, quando quer jejuar, não consegue jejuar. Porque o espírito fica fraco. Qualquer que seja a imoralidade que tu praticas, que é a concupiscência da tua carne, sempre vai afetar o teu espírito. E à medida que aquilo vai crescendo, vai avolumando-se, são as células cancerígenas que vão crescendo e vão dominando até alcançar a consciência, que é já o grau mais grave do nosso desvio, do nosso pecado e do nosso desagrado a Deus. Então, a forma de nós distinguirmos o nosso pecado é de resistir à concupiscência. Cada um se conhece e cada um sabe qual é a sua fraqueza. Então, como é que você mata a concupiscência, mata o pecado, ou extingue o pecado? Extingue o pecado quando você ganha a força de rejeitar aquele mesmo pecado que aparece como uma sugestão a dizer que é só hoje, é só agora, ninguém é de ver, é a última vez. Então, é ali que você vai extinguindo,
Porque quando você extingue uma vez, mata uma vez, ele depois se manifesta de outra forma. Vai procurar uma outra forma, um outro hábito. Então, à medida que você vai tendo domínio, chama-se autodomínio, autocontrole. À medida que você vai tendo autodomínio, autocontrole, então você vai extinguindo até chegar ao ponto em que quanto mais você se torna perfeito, depois são as pessoas à tua volta com quem você convive que vão começar a te perseguir. É também outro nível de teste. Por quê? Porque eles querem para você viver no padrão deles. Nós somos cristãos, somos sal da terra, luz do mundo. Fazemos-nos ao mundo para ir pregar o Evangelho. Não fazemos-nos ao mundo para nos conformarmos com o padrão do mundo. Então, quanto mais você se aperfeiçoa, matando, extinguindo o pecado, as pessoas à tua volta vão ficar cada vez mais incomodadas com a tua presença. É o espírito daquelas pessoas, não são aquelas pessoas. É o espírito daquelas pessoas. Porque você fica diferente delas. E o fato de você se tornar diferente delas, isso vai causar uma revolta no interior deles. Então, eles, de todas as formas, onde vos tentar. Ali vocês também têm que resistir. Porque é mais um teste, é mais um grau de vossa maturidade. Não vai ser a primeira, a segunda, a terceira, o primeiro mês, o segundo, o terceiro, onde tentar até se cansarem. Porque quando mais se cansam, você está a converter a eles. Se você não consegue converter a eles, eles vão converter a ti. Vão puxar-te para a tua embriaguez, para a tua velha criatura. Para novamente eles rirem contigo, gozarem contigo. Vocês ficam ali na brincadeira de sempre. Não, nós vamos ao mundo com uma missão. E sabendo que quando vamos com essa missão, não vão nos receber com aplausos. Esqueçam. Vão vos hostilizar. Então temos que ir não para responder a injustiça com a injustiça. Não para responder a ofensa com a ofensa. Não. Não é isso que o apóstolo Paulo disse-nos em 1 de Pedro. Disse-nos, devemos como herdeiros da promessa de Deus. Devemos agir com amor, com humildade e com misericórdia. Para converter a eles. Número 4. Deus, como Criador do Universo, por que deixa o bem e o mal se confrontarem? O bem e o mal, o certo e o errado, a luz e as trevas, o dia e a noite, o trigo e o joio, eles convivem, eles fazem parte da criação da existência. Se nós olharmos a coisa para esta forma. Mas Deus, Ele enquanto um ser perfeito e um Criador, Ele quando concebe o homem, faz-lhe a sua imagem e semelhança. E transmite ao homem a sua lei, que é o quê? A sua vontade. O homem é uma criatura que não é Deus. Foi feita a imagem e semelhança de Deus pelo próprio Deus. Mas o homem não é Deus. O homem é uma criatura que se aperfeiçoa quando ela aprende a ser obediente à vontade de Deus. Quando você se torna obediente à vontade de Deus, você se torna semelhante em termos de natureza divina.
O homem, na sua concepção, é potencialmente semelhante a Deus. Mas ele se torna, por natureza, semelhante a Deus enquanto adquirindo a criatura por primogenitura. Quando ele torna-se obediente à palavra de Deus. Então, o bem e o mal hão de existir para um extinguir o outro. Então, o bem há de prevalecer quando ela extinguir o mal. E esta é a concepção de Deus para que o homem possa olhar para a lei e a lei lhe lembrar do pecado, porque o homem já não é justificado pela lei, mas é justificado pela fé. E através da lei, ele se lembra da sua pecaminosidade. E por intermédio da fé, que é a obediência à vontade de Deus, o homem mortifica continuamente a sua carne para adquirir a promessa que é a justificação, a salvação e a promessa da ressurreição. Número 5. Quais são os frutos da fé e o seu benefício? De acordo com o estudo de hoje, os frutos da fé são aqueles que estão arrolados como sendo as virtudes. E nas virtudes, a exortação, as virtudes defendem que o homem deve buscar estar revestido de virtude, que é o quê? A predisposição para fazer o bem. Isso aqui é a definição de virtude. É a força e a qualidade moral que é o bem. E isso é rejeitar o mal. Por isso é que a virtude é a predisposição em fazer o bem. E quem tem a predisposição, a força e a qualidade de fazer o bem, rejeita o mal. Combate o mal para adquirir a virtude. Então, quando nos perguntam quais são os frutos da fé e o seu benefício, então, aqui a exortação à virtude defende que devemos nos esforçar, que é o empenho pessoal, para poder, ajuntando a nossa fé, crescermos em virtude. Ajuntando a virtude, adquirirmos o conhecimento. Ajuntando ao conhecimento, adquirirmos os frutos, porque a questão é quais são os frutos. E os frutos que são arrolados são a temperança, a paciência e a piedade. Porque quando nós obtivermos esses frutos, podemos depois almejar alcançar o amor. E o amor é um clímax, é o ponto mais alto. Quando nós adquirimos o amor, podemos não praticar a caridade. E ao nós praticarmos a caridade, então aí vamos adquirir os benefícios, que são o quê? Que é nós termos uma fé que não é cega, termos uma fé que não é estéril. Por quê? Porque nós adquirimos o conhecimento, conhecemos a Cristo, conhecemos Deus, nosso Senhor e Salvador. O que significa conhecer a Deus? É que isso vai nos dar capacidade de sermos vitoriosos em tudo e também de acesso diário no reino de Deus, que é o quê? Termos os céus no nosso coração, que é a promessa da palavra de Deus. Então, esses são os benefícios do fruto. Número 6. Os falsos profetas e apóstolos estão ao serviço de quem e por que não são impedidos. Falamos do bem e do mal. Então, ninguém pode dizer
que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. De contrário, Deus, na sua criação, concepção, glória e poder, Ele quer o bem, deseja o bem do ser humano, até pela sua intenção de criação. Consequentemente, aqueles que se deixam vencer pelas suas fraquezas e tentações, então passam a ser escravos dessas mesmas tentações. Os falsos profetas, esses promulgam as suas bocas, da sua boca sai a mentira, sai a verdade. Por quê? Porque eles são escravos da imoralidade. Então, com isso queremos dizer que eles, os falsos profetas e apóstolos, estão a serviço do Satã. Eles não são impedidos, porque essa foi a sua escolha, que é a questão do livre-arbítrio, porque eles rejeitam a lei, a palavra de Deus, negam a palavra de Deus. Por quê? Porque buscam a liberdade, que é facilidade, que é o ganho pessoal, direto e imediato. Número 7. Todo o povo sabia que Cristo é Messias. Como se explica eles terem escolhido Barabás e terem condenado a Cristo? Todo o povo é uma força de expressão. A maior parte do povo conheceu a Cristo. O julgamento de Cristo foi um julgamento espetáculo. O julgamento de Cristo foi uma conspiração. Então, foi um expediente que foi combinado por homens à parte. E eles, então, convenceram algumas pessoas com certas promessas. E aquelas pessoas, então, foram usadas para, com a alegação daquelas promessas, a começar pelo próprio Judas, que foi um dos 12, aquele que levantou o seu calcanhar para Cristo, com quem Cristo dividiu o seu pão. Então, este recebeu 30 moedas. Aqueles que também lá disseram preferimos Barabás, também foram feitas promessas materiais, ganhos. E esses que fizeram parte daquele expediente político do Império Romano, então esses disseram preferimos Barabás, soltem Barabás, soltem como é que se diz isto? Um transgressor, um criminoso. E porque era um julgamento espetáculo, então era para se sacrificar a um santo. Mas aquilo era parte do plano do próprio Deus, porque Deus se alegrou, de acordo com Isaías, que o seu filho fosse moído, porque aquela era a vontade do próprio Deus, para que a graça salvadora do plano de salvação de Deus fosse cumprido em Cristo. Porque se Deus Pai foi quem projetou e arquitetou o plano de salvação, Cristo foi aquele que veio para cumprir o plano de salvação. E o Espírito Santo vem para completar ou dar continuidade ao plano de salvação.
Número 8. Quais são as principais características dos falsos profetas para além de pregarem a prosperidade? Qual deve ser a atitude da igreja perante estes falsos profetas? O que a Bíblia nos sugere relativamente a isso? Então, sobre as características, já estivemos a ver há pouco. São pessoas que pregam imoralidade, praticam imoralidade, rejeitam a verdade e buscam desviar ou corromper as pessoas para proveito deles próprio, para o ganho deles e ganho pessoal. Então, qual deve ser a atitude da igreja perante os falsos profetas? Também é um pouco o que nós falamos. A igreja tem que questionar, tem que duvidar, tem que perguntar, tem que ir às escrituras. Porque isso acontece para quê? Para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. E nós não devemos adorar o homem. Se estamos diante de evidências, provas concretas, específicas, ainda que sejam pistas, não tenhamos prova, certeza, perguntemos. O perguntar, o duvidar, o questionar é direito que assiste à igreja. Por quê? Porque a igreja está para se congregar, crescer e poder cultuar a Deus e não o homem. Quando o homem não pratica a moralidade, este deve ser questionado com respeito, porque o questionar é uma forma do próprio povo aprender, crescer e compreender. Então, o povo não deve ficar impávido, como bem estivemos aqui a dizer, por qualquer que sejam os argumentos que possam ser usados sobre a impraticabilidade de um questionamento, ainda que seja um líder, não é? O povo deve, porque na hierarquia da igreja, na concepção de Deus, a igreja está acima dos próprios líderes. Os líderes estão abaixo da igreja, que é o povo unido. O povo unido deve questionar também as atitudes, os comportamentos, porque também esses fazem parte do ensino. Então, esta deve ser a atitude da igreja. E é isso que a Bíblia nos sugere relativamente a isso, não é? É agirmos pela fé e não cruzarmos os braços. Porque se nós estivermos a cruzar os braços, também estaremos a compactuar com esses mesmos falsos profetas. E também assim vamos ser arrastados junto com eles para a mentira, porque eles são escravos da mentira. E eles servem esse Senhor que é a mentira. E se nós virmos, não questionarmos, não duvidarmos e calarmos, olharmos passivamente, também nós vamos ser arrastados para aquele mesmo Senhor. E porque há uma questão um pouco ligada a isso, que se diz, pode-se dizer que, porque aí nós erramos ou pecamos inconscientemente. Não foi inconscientemente. Por quê? Porque nós temos também a capacidade de pensante. E nós todos podemos ler, meditar e pedir a direção do Espírito Santo para termos a compreensão das Escrituras Sagradas, para podermos ter isso como comparação a tudo aquilo quanto vemos como ensinamento a ser transmitido, que não seja consentâneo com aquilo que são as Escrituras Sagradas. Daí que surge a dúvida.
Então, se surge a dúvida, coloquemos para poder contrapor e podermos chegar a uma verdade, a uma compreensão e a um crescimento coletivo. Então, esse tem que ser o papel da Igreja Unida, enquanto corpo de Cristo. Número 9. Como o cristão pode empenhar a sua fé para alcançar os frutos do Espírito? Então, o estudo de hoje, no capítulo número 1, versículo número 5 e versículo número 10, fala do empenho no sentido do esforço. O esforço, dedicação, predisposição, busca, diligência. Então, isto é um exercício mental, é um exercício físico, é um exercício espiritual, é uma disciplina. Então, como é tendo essa disciplina de buscarmos crescer na fé através do desenvolvimento de uma relação íntima com Deus. Número 10. Como é que o cristão pode entrar e viver a promessa do reino? Então, de acordo com capítulo número 1, versículo número 10, nós entramos e vivemos a promessa do reino quando nós crescemos no conhecimento sobre Jesus Cristo. E para nós crescermos no conhecimento sobre Jesus Cristo, devemos empenhar-nos em acrescentar àquela fé as virtudes. Virtudes, conhecimento. Conhecimento, os frutos, que são paciência, piedade, temperança. E depois as virtudes ou os frutos, devemos nos esforçar para crescer até alcançar o amor. Depois disso, devemos praticar a caridade. Quando nós completarmos este pacote, então aí nós podemos adquirir as duas promessas, que é ter uma fé que não é cega, ter uma fé que não é estéril, porque a nossa fé é viva, é uma fé que produz frutos dignos de verdadeira conversão, e isso demonstra que nós conhecemos a Cristo, porque Cristo aí, o Espírito Santo, vive ou reside em nós. Quando isso acontecer, então nós vamos adquirir vitórias, sobretudo. E vitória, meus amigos, não é aqui, não é agora, não é imediato. A vitória é como a fé, e a fé é uma certeza, que é o que é uma promessa. Então, o homem de fé vive ou descansa no Senhor, na palavra do Senhor. Não fica preocupado, porque isso é quem tem dúvida. Essa é uma fé inconstante, como nós já vimos antes. Quando nós temos fé e firmeza, ainda que leve tempo, 1, 2, 3 dias, 5, 10 dias, 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15, 20 anos, 50 anos, o homem de fé descansa na promessa, que é a palavra do Senhor. E aí nós contemplamos as vitórias. E as vitórias é um pacote todo. E a principal das vitórias é a salvação, é a justificação e é a promessa da ressurreição. Não são coisas, não são pessoas. É muito para além do que isso. Então, quando nós buscamos uma fé verdadeira, a nossa vista, olha, contempla a frente, contempla o alto, contempla a vida pós-morte. Não contempla hoje, aqui, agora. Não são as dificuldades de hoje, daqui, do agora. Não são coisas passageiras. Isso é coisa pequena, isso é ser pequeno. Quem tem fé, olha para muito além. E lá, contempla a promessa. E quando você contempla a promessa, você descansa no Senhor. Quando você descansa no Senhor, então todos os dias você está a viver no reino dos céus. E quando você vive no reino dos céus, você tem um gozo eterno. Quando você tem um gozo eterno, ainda que te injuriem, ainda que sejam injustos hoje, ainda que demore uma resposta, ainda que rejeitem aqui e acolá, isso não vos abala em nada.
Por quê? Porque nós teremos provações, teremos tribulações. Não é? Não estamos isentos disso. Número 11. Qual é a sugestão para que o cristão produza testemunhos fidedignos? Então, para nós termos testemunhos fidedignos, o estudo de hoje falou dos apóstolos. Os apóstolos, eles tiveram testemunhos fidedignos porque eles viram, aprenderam, receberam a doutrina e depois guardaram a doutrina. Depois de guardar a doutrina, receberam uma missão e sob todos os riscos, inclusive riscos da sua própria vida, foram perseguidos, torturados, injuriados, rejeitados, açoitados, mortos, mas não deixaram de confessar ou de testemunhar a sua fé. De contrário, as prisões, os açoites, as perseguições foram experiências e oportunidades para eles crescerem na fé, continuarem a pregar o Evangelho e alcançarem muito mais almas. Então, quando perguntamos qual é a sugestão para produzirmos testemunhos fidedignos, então é nós recebermos a palavra, completar a nossa fé, recebermos a missão e avançarmos ou cumprirmos a missão até ao fim. Aí estamos a produzir testemunhos fidedignos. Por quê? Porque o primeiro testemunho, no centro do testemunho fidedigno, o que você leva? O que os apóstolos levavam? Levavam aquilo que nós chamamos dos princípios de defesa, chamado apostólico. O que Paulo levava na sua defesa? Quando ele foi presente em vários julgamentos, diante de procuradores, juízes, governadores, Félix, Agripa, Melo, por aí em diante. O que Paulo levava como argumento? Paulo levava como argumento a sua própria conversão. Ele primeiro dizia: vocês são judeus? Eu também sou judeu. Eu perseguia os cristãos na minha inocência, até o ponto de pôr a capa na qual Estevão estava a ser açoitado e ir pedir uma carta ao sumo sacerdote com uma autorização para perseguir outros cristãos. Quando eu fazia isso na minha inocência, então eu fui impedido, eu fui ofuscado por uma luz. E aquela luz veio contrariar, rejeitar tudo aquilo que era a minha concepção. Então eu percebi que eu, enquanto testemunho, que existe um Senhor, que é Cristo, o qual me trouxe a revelação, a verdade, o verdadeiro Evangelho, que é isso que eu estou aqui a testemunhar. Então, desde então, eu de perseguidor passei a ser perseguido. Então, vocês que estão a julgar-me aqui agora, cuidado, porque vocês a julgarem a mim, estão a perseguir a Cristo. Então, esse é o argumento que Paulo usa na sua defesa. Paulo, quando usou esse argumento na defesa, o próprio Agripa disse: você me converteu. Não sei se estão a entender esse nível. Não é? Porque Paulo era para ele ser levado presente até esses níveis, para ele converter e pregar o Evangelho até esses níveis. Então, tudo aquilo era um percurso, um caminho. Quando nós falamos do testemunho fidedigno. Número 12. Como é que a palavra olha para os profetas que surgiram após a profecia de João Batista? Então, a profecia de João Batista, ele dizia: arrependai-vos,
endireitai as vossas veredas. Aquilo era um anúncio da chegada da plenitude dos tempos, que era o próprio Cristo. Então, o que a palavra sugere ao cristão que não se arrepende, que não aceita a exortação de João Batista, é que quem não se arrepende, então vai continuar na perdição, logo não aceita Cristo, que é o caso dos membros do Sinédrio. Alguns não se arrependeram, mas alguns se arrependeram, como foi o caso de Nicodemos. Nicodemos procurou Cristo à noite, não foi de dia. E quando chegou a Cristo à noite, perguntou a Cristo: o que é necessário? Como ser salvo? E Cristo respondeu, evangelizou, disse a Nicodemos, a ponto de Nicodemos depois defender a Cristo no Sinédrio, e o próprio Nicodemos ser um dos dois que sepultou a Cristo. Mas outros membros do Sinédrio não aceitaram, não se arrependeram. Por quê? Porque tinham um compromisso com o homem, não tinham um compromisso com Deus. Número 13. Como é que aquele que é arrastado dos falsos profetas torna-se pecador, ainda que inconsciente? Então nós já dizíamos. Por quê? Porque todos nós temos a faculdade de duvidar, questionar. E também nós não temos que ter compromisso com o homem. O que isso significa? Nós não vamos para adorar o homem, vamos para adorar a Deus. Então, se nós formos arrastados, em vez de estamos a acreditar no homem, estamos a rejeitar a Deus, estamos a acreditar, dar crédito ao homem ou endeusar o homem, ao contrário de endeusar a Deus. Vocês recordam-se qual foi a postura dos apóstolos Paulo e apóstolo Pedro? Quando vieram homens e prostraram-se diante deles, eles disseram: por favor, levantem-se. Nós somos homens comuns, como vocês. Não é? Então, essa é que deve ser o risco daquele cristão que é arrastado pelos falsos profetas, ainda que de forma inconsciente. Não, já não é uma forma inconsciente. Porque pode dizer não conhece a verdade. Por quê? Porque ele vai buscar adorar um homem ao invés de buscar adorar a Deus. Vai buscar conhecer as verdades que saem da boca do homem e não procurar discernir daquilo que sai da boca do homem, o que é inspirado por Deus e o que não é inspirado por Deus. Consequentemente, não confronta tudo quanto vê e aprende com a própria palavra de Deus. Fica um cristão passivo, não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos nós sejamos cristãos ativos, tenhamos um relacionamento íntimo com Deus, porque todos nós podemos ser estudiosos da palavra de Deus, todo cristão. Número 14, perdão. Como é que a palavra sugere ao cristão preparar-se para a segunda vinda de Cristo? É no caminho da virtude, ou da prática da moralidade. É praticar o bem. É desenvolver qualidades morais e força moral. É aquilo que estávamos a dizer, que é, se aquilo que é ensinado, que é praticado, não vai de encontro com o bem, então nós devemos duvidar, questionar e não seguir. Consequentemente, então a melhor forma de nós nos prepararmos hoje para a segunda vinda é estarmos no caminho da moralidade. Número 15. Como é que o cristão pode cuidar da sua fé de modo a não voltar a cair em heresia? Então, segundo aqui disse que o homem que já esteve no caminho de Deus, já conheceu a palavra de Deus e depois, pela sua inclinação ao pecado, pelas suas fraquezas, pelas suas concupiscências, foi tentado e caiu na fé. Então, como é que ele poderia ter evitado cair na fé?
Ou como é que o homem hoje pode não cair na fé por via de ceder às tentações? É obedecer a palavra de Deus, que isso significa praticar a palavra de Deus, para não sermos só os meros conhecedores da letra da palavra de Deus, mas sermos praticantes da palavra de Deus. É permitir com que Cristo possa gravar a sua palavra nos nossos corações, para não termos a plenitude do selo divino, temos o Espírito Santo a morar, a residir no nosso próprio corpo. Nós sermos o templo do Espírito Santo, para nós sermos uma tenda. E, enquanto formos uma tenda, nós podemos ter comunhão com Deus por intermédio do Espírito Santo. Número 16. O que é estar firme na esperança para o dia do Senhor e como cultivar essa firmeza e esperança? É igual à questão número 15, anterior, que já acabamos de responder. Número 17 é o último. Qual é o significado do símbolo da cruz nas igrejas? Então, cruz é o caminho de todos. Cruz foi onde Cristo alcançou a plenitude da sua missão. Foi na cruz onde Cristo venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno. E desde então nós passamos a crer em Cristo como sendo o caminho, a verdade e a vida. Lá na cruz. Então, foi a partir de então que nós passamos a crer na ressurreição, para que hoje nós possamos estar firmes na esperança da parúzia. E estando firme na esperança da parúzia significa que nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou. Então nós cremos que Cristo é Deus. A cruz significa o encontro entre isso, entre a vida e a morte. E ali no encontro entre a vida e a morte, que é a cruz, ali há um novo nascimento, há uma regeneração. E quem nos regenera, nos faz novos, nos dá uma nova vida. Agora um nascimento em espírito, porque na cruz você morre. Na cruz Cristo morreu. Quando Cristo morreu para quê? Morreu para a carne. E depois o que ele fez? Ele então tornou-se um espírito vivificante. Então na cruz nós também morremos pela carne e nascemos em espírito para passarmos a viver para o Senhor. Então a cruz é um sinal, é uma representação, uma configuração do próprio Cristo, um símbolo de Cristo. Significa que as igrejas que se identificam na sua entrada com uma cruz, significa que elas são igrejas que congregam e confessam a fé cristã. Conquanto essas mesmas casas do Senhor, elas, fazendo-se o corpo de Cristo, elas propõem-se a adotar a cristocentridade, que é adorarem a Cristo, para que assim Cristo possa vir a cabeça e possa completar a obra e dar-lhes direção e estrutura. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer pela presença, interesse, pontualidade. Exortamos que possam fazer um like às nossas páginas e partilharem com o maior número de pessoas que tem na vossa vasta rede de contatos, de forma que a nossa comunidade possa crescer, cumprindo-se assim a vontade do Senhor, que é pregar o Evangelho até aos confins do mundo. Deixem ficar o vosso gosto nas nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android e Web, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.